Salve, salve, Midu! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cavaleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 10ª rodada. Então já sabe, né, galera? Deixa aquele like e se inscreva se vocês não estão se inscrevendo. Vamos se inscrever, galera. Preciso da moral de vocês. Chegar a 3.000 inscritos no YouTube. Então chega junto aí, se inscreve no canal. Tá fazendo aí 65 pontos, né? A Arrascaeta não jogou, né? A Arrascaeta não jogou, Alan Franco não jogou, Caio Jorge foi mal, a Arias também foi mal. Então, e nosso capitão que foi o Wesley, quase fez um gol ali, né? Bola na trave. Poderia ter dado bem, mas tá bom, né, galera? A gente não vai imitar fazer 90, 100 pontos toda rodada, né? A gente vinha numa sequência aí muito alta de pontuações, de boas pontuações acima de 90, na última 135 pontos. Então, assim, não vai fazer sempre, né? Vamos aqui para goleiro, para a escalação do goleiro, galera. A gente temos aqui bons goleiros para rodada. Tem o Everson, tá, do Atlético Mineiro. Corinthians fora de casa não tem bons desempenho, né? Eu acho o Rafael também um SG ousado, já que o Mirassol fez gol em todos os jogos, né? Todos os jogos o Mirassol fez gol, só não fez gol contra o Bragantino. Eu acho o Everton, eu não acho loucura com o Everton, tá? Podem achar loucura, mas eu vou dizer a você porque não é loucura com o Everton. Fábio também fez com boa opção Vasco. Muita dificuldade de fazer gols, né? Fez 3 contra o Fortaleza, fez, mas no jogo contra o Operário só fez um, né? Então não é fácil não. Cleiton, opção para SG, né? Muito bom. O Juventude cedeu 3 SG nos últimos 5 jogos. Lucas Arcanjo seria mais uma aposta, né? Porque o Santos também não está tão bem assim. Ele negativou no último jogo, mas 5 vem pontuando. E Antônio, quem quiser arriscar aí também, é um jogador que não tem muita média, mas o Sport, jogando em casa, é um dos times que mais cedem para goleiro, né? Mudou o treinador, mudou, mas ainda continua assim. Barleta, aqueles caras finalizam muito. E se for analisar aqui, ó, quem mais cede para goleiro é o Flamengo, por isso que eu falei. O Everton não é loucura. Imagine que ele perca o SG, o Flamengo no mínimo vai chutar mais de 3, 4 bolas pro gol, cara. O Flamengo finaliza muito, né? Eu sei que é um jogo difícil, duas equipes. Deve ser um jogo muito apertado ali, sem espaço, mas o Flamengo é um time que sempre finaliza. Contra o goleiro do Sport, como eu falei aqui, o goleiro do Inter, o Sport é o que mais cede. Vou analisar aqui no último jogo contra o Cruzeiro, mesmo levando uma goleada, né? Conseguiu aí, finalizou 4 vezes pro gol, então assim, Anthony pode ser uma aposta interessante, tá? E aqui, ó, essa aqui são de defesas e aqui são de pontuação média. Pontuação média somando com SG. Você vê aqui o Juventude, ó, tá com 5 pontos de SG porque você deu SG, mas não cede tanta defesa. Então o goleiro de Bragantino não, é mais para SG, tá, galera? Mais para SG. Goleiro de São Paulo também aqui, ó, pontuação média 4.8, menos com SG, né? Porque o Mirassol faz gol todos os jogos, né? Então o Rafael um pouco arriscado aí, tá? Por enquanto, galera, eu tô falando a você, tô com muita vontade de ir com o Everton, tá? Mas eu sei que é um jogo muito difícil. E aí eu vou com o Everton do Atlético Mineiro, por enquanto. O Corinthians também, ele cede, não cede tanta defesa, mas ele tem cedido alguns SG jogando fora de casa, né? Cedeu pro Flamengo, cedeu pro Palmeiras. Então, realmente é uma rodada muito difícil, jogos difíceis, muito equilibrados, tá? Eu tô realmente com vontade de colocar o Everton, porque vai que o Palmeiras consiga o SG, então ele imita, cara, né? E por enquanto aqui eu vou fazer o hack depois, dá pra fazer o hack nessa rodada com o John, tá? Do Botafogo, que é o mais caro. Laterais, a gente tem aí unanimidade, na minha opinião, que é o Juninho Capixaba, tá? O Juninho Capixaba foi até mal contra o Palmeiras no último jogo, aliás, nos últimos 2 jogos, ele foi mal, né? Tanto ele como o Bernabé, né? Vinha pontuando muito, deram uma caída, mas não dá pra você deixar o Juninho Capixaba de fora, até porque o Juventude, como eu falei, já vem cedendo SG, né? E acho que é o Batalha que joga por ali, que tem uma perca de posse de bola alta. Vou até analisar aqui para lateral esquerdo rapidamente aqui para o vídeo não ficar longo.
Juventude não tem cedido tanto aqui, tá? Vou falar a verdade, né? Aqui a pontuação média, não. Aqui é de acordo desarmes, né? Quem mais está cedendo aqui para a lateral esquerda é o Inter, né? Deixa eu ver aqui, lateral direito, desarmes. Bom, para a lateral direita aqui, Érico Gás cede muito desarme, né? Então o lateral do Grêmio, mas não é aquela, não desarma tanto, né? O Grêmio. Para Ferrares aí, ó, o Mirassol cede, né? Então quem quiser que o Ferrares aí, ó, 3, 4, sai de alguns desarmes. E para a lateral esquerda aqui, pro Juninho Capixaba não é um dado tão animador, né? Mas é mais pro lado aqui do Ferrares. Vamos ver aqui pro Bernabé, ó, pro Aguirre é uma boa, tá? O Aguirre é uma boa, já para lá o Bernabé também não é tão bem, mas pro Aguirre é bom, né? Lateral direito aqui, ó, 3 do Cruzeiro, Fagner William. Aqui Andrés Hurtado também fez, né? Então assim, o Sport cede muito. Minha dúvida, tem Natanael com uma boa, tá, galera? Natanael aí, ó, é um cara que já tem 22 desarmes. Corinthians deve atacar muito por ali, né? Então assim, é uma boa opção também. Gabriel Fuentes é um cara que ataca muito, né? Ele fez só 1.70 no jogo, mas eu assisti um jogo dele, o cara sobe bastante. Vai dar de frente ali com Paulo Henrique, né? Paulo Henrique é o cara que também muito rápido, vai para cima, mas ele perde muita bola, né? Ele ganha muito, mas também perde muita bola. Então, galera, por enquanto eu vou com a Aguirre aqui. O Aguirre nos últimos jogos vem melhor do que o Bernabé, tá? E os dados, eu acho que o Valeta deve jogar ali pelo lado dele, tá? Vamos ver as escalações mais na frente, mais informação, tá? Então, e o Aguirre tá, os dois foram muito bem contra o Mirassol, mas o Aguirre vem melhor, tá? E finalizando, defensores, galera, defensores a gente tem aqui o Lianco, pra mim é a melhor opção, tá? Um cara que vem no último jogo ele só fez 3.70 mesmo com SG, mas é um cara que vem já tem 14 desarmes em 6 jogos, ou seja, uma média de mais de 2 desarmes por jogo, né? E eu acho interessante, né? Outro zagueiro aqui, na minha opinião, bom é o Pedro Henrique, tá? No último jogo também foi mal contra o Palmeiras, nos últimos 2 jogos, assim como o Juninho Capixaba, ó, ele foi mal, acho que foi contra o Grêmio fora e contra o Palmeiras agora, então assim, é uma baita opção, mas ele vinha na regularidade muito bacana, tem 14 desarmes em 9 jogos. Eu vou estar colocando ele aqui. Mais outras opções, tem o próprio Júnior Alonso, né? Alan Franco ou Ferrares, como eu já tinha dito, sabe? Ferrares é uma outra opção. Possa ser que ele entre aqui no lugar do Pedro Henrique, para quê? Para que a gente não ir muito exposto, né, galera? Como eu falei, vim falando até no grupo do Telegram, inclusive siga lá a gente no Instagram, tá? Tire dúvida no direct e também posto meu time final, e também tem um grupo do Telegram que inclusive tirei dúvida, não vou se expor tanto, né, contra os adversários. Reservas aqui, vou colocar aqui o Marlon do Grêmio, tá? Um cara que tá desarmando também, não como antigamente, mas e zagueiro, vou colocar o Alan Franco aqui, tá? Meio de campo, galera. Meio de campo, a gente assim, tem jogo muito difícil. A gente tem um meio Arrascaeta, né? Mas o jogo muito difícil contra o Palmeiras. Então, quem está cedendo mais para meio aqui é o Juventude, né? Nos últimos 5 jogos, né? Tudo bem que é com muita assistência. Então, quem cobra escanteio, quem cobra falta no Bragantino, John, né? Juninho Capixaba, volta e meia cobra também. E então, John não pode ficar fora do seu time, né? Outro meio aqui pode ser o Scarpa, o Corinthians cede um pouco também, né? O Cruzeiro também está cedendo um pouquinho aqui para a meia. E aqui visitante, galera, ó, o Sport cede bastante, né? O Matheus Pereira mitou, né? Fez 25 pontos no jogo, uma assistência, 2 gols. Então, o Alan Patrick aí dificilmente ficar fora do seu time. Agora sim, tem que saber se ele vai jogar, né? Porque
O Inter vem na maratona de jogos muito grande, tem um jogo muito decisivo pela Libertadores na próxima semana. Então, assim, possa ser que os times venham poupar, porque o Inter vai ter que viajar para jogar fora e depois vai ter que voltar. O Brasil é um país continental, né? Então, galera, assim, a Arrascaeta para essa rodada não é loucura. E também se você deixar fora também não é loucura, porque é um jogo muito difícil, né? Muito difícil, mas é um cara que vai ser difícil deixar fora, tá? Mesmo um jogo sendo difícil, o Richard Rio não joga no Palmeiras, ou seja, tem um destaque no meio ali, então ele nesse jogo vai conseguir bolas, um média básica, né? Ali falta, um desarme, que é um jogo muito pegado ali. Ele foi poupado no outro jogo. Os dois têm jogo, o Flamengo vai ser poupado, né? No jogo da Copa do Brasil, e o Flamengo tem um jogo muito fácil, na minha opinião, pela Libertadores no próximo semana, né? Apesar de precisar vencer. Então, assim, Neymar tá aparecendo aqui, galera, mas vamos ver se ele vai jogar contra o CRB na Copa do Brasil. Como é que vai estar? Da outra vez que eu coloquei, ele se machucou logo no começo, né? Mas por enquanto eu vou aqui de Alan Patrick, tá? É, vou de Arias, tá? Vou de Arias porque o Vasco, apesar de ter melhorado com o Diniz, Lucas Piton tá vacilando muito ali para aquele lado. Tá vacilando muito, os gols tá saindo ali muito do lado dele. Então, vou colocar o Arias ali que de repente se o Vasco tomar um gol ali do Fluminense, ele vai, pode ser que ele participe, né? Vejo o Mateuzinho como uma boa opção, tá, também. E Rubens, outro cara muito bom pra rodada, tá? Muito bom mesmo. Corinthians sai de uns desarmezinhos. Mas eu vou com o John John, cara. O John John porque o John John é um cara que cobra falta ali, né? Juventude é a pior defesa do campeonato, então você tem que ter gente no meio pra frente do Bragantino, né? Mas o ruim aqui, sabe o que é? É o reserva, que a gente não tem um reserva bom para colocar, né? Essa é a questão, né? Por enquanto, vou colocar o Lucas Ferreira do São Paulo. É um menino que está jogando muito bem, né? Inclusive, não é até loucura, ele vai jogar em cima do Reinaldo ali, né? O Reinaldo faz muita falta. No ataque, galera, no ataque, vou aqui a escala 10. Quem está cedendo mais para o ataque aqui é o Juventude, né? Então, assim, eu já falei nos outros vídeos que eu não gosto de Sacha, né? Não gostei. Inclusive, no último jogo que coloquei ele, foi mal. Todo mundo colocou a postura, teve gente que colocou ele de capitão, inclusive, foi mal. Né? E Juventude. Outro quem está cedendo muito aqui é o Santos, né? Então, Renato Kaiser, na minha opinião, é uma boa opção, tá? Renato Kaiser vem aí de 2 bons jogos, fazendo gols, né? Hulk também é uma boa junto com o Rony, tá? Corinthians também cede. O Vasco também cede para atacante, né? O Inter também cede. E jogando fora de casa, quem mais cede aqui é o Sport. Não é uma pontuação tão alta, mas cede ali para centroavante, né? Caio Jorge foi bem. Fez 17, os demais fez média básica. Somente, né, galera? O Sport jogando com 3 zagueiros, mas está desorganizado, né? Assim, atacantes, ao meu ver, infelizmente eu vou ter que colocar, mesmo sem gostar, o Sacha, tá? Não gosto dele, vou mentir. Mas eu vou colocar ele. Outro atacante, na minha opinião, aqui pra rodada é o Wesley, que a gente colocou no jogo. Por pouco ele fez 5,70 de média base, galera. Uma bola na trava ali, morto em campo. Dava pra ver que o cara tava morto em campo. Mas ele é muito bom. Hulk também tá mal, cara. Hulk tá mal. Só foi aquele jogo ali, mais ou menos, contra o Mirassol. Esse jogo aqui, nem lembro, foi que ele fez 8,30. Que eu acho que foi contra o Fluminense que ele deu uma assistência, né? A gente colocou ele, mas o Hulk não tá tão bem assim. O negócio é porque o Corinthians, fora de casa, tá mal, né? Outro atacante que eu vejo bons olhos pra rodada é o Christian Oliveira, tá, galera? O Christian Oliveira tá jogando muito bem no Grêmio. Fez falta, inclusive, no último jogo. Então, assim, é um cara aí que dá pra você colocar tranquilamente, tá? Aí você tem o atacante do São Paulo, André Silva, que é um cara que tá cobrando até pênalti, né? O Mirassol sempre tá tomando gol de atacante, então assim, vamos ter André Silva.
E nosso outro atacante, galera, Ricardo Matias também, ó. O Sport toma muito gols, né? Nosso outro atacante aqui é. Tô na dúvida entre Wesley e Hulk, tá? E eu vou com o Hulk porque eu já tô com o Alan Patrick no meio, certo? Se eu tirasse o Alan Patrick aqui, poderia colocar o Mateuzinho, né? Do Vitória, ou o próprio Rubens. E tem a Arrascaeta também. A gente vai analisar tudo caso a caso, né? E no ataque aqui, reserva vai ser Luciano do São Paulo, tá? Porque se o São Paulo faz poucos gols, mas se o São Paulo fizer um outro mitar, o outro entra, né? Quer dizer, depende dos outros dois aqui. Treinador, galera, eu vou com treinador. A gente tem aqui o Cuca, é uma boa opção, tá? Roger Machado eu acho um pouco uma boa, mas é ousado, porque por ser jogo fora e ele ter chance de repente vir poupar quando o jogo decisivo da Libertadores. O Você abre é uma boa, só que já estou muito Bragantino aqui, né? Então é um risco aí, pode imitar, pode, mas. E o Zubeldia aqui do São Paulo. Eu vou colocar o Zubeldia do São Paulo porque eu não tenho ninguém de São Paulo atrás, né? Só tô com um do São Paulo no jogo e o São Paulo é favorito, apesar de ser um jogo difícil contra o Mirassol. Então, galera, 121 cartoletas, você pode estar assistindo, rapaz, esse time tá sem Arrascaeta, sem ninguém do Palmeiras, mas é um jogo muito difícil, galera, muito difícil. É um jogo dos dois times tem quando tem jogos quando o adversário mais difícil, né? Você vê que a pouco 0x0 com o Botafogo, o Palmeiras ganhou 2x1 ali do Bragantino. As duas defesas estão jogando muito bem, então assim, o ataque pode ser que consiga alguma pontuação. Posso até que limite, né? Mas o jogo é muito difícil. E capitão, galera, capitão, eu vou colocar o Hulk porque se você colocar Hulk investido, colocar ele de capitão, né? Fica difícil, porque assim, poderia ser André Silva, Alan Patrick, né? Mas eu vou colocar aqui o Hulk, tá? Então por enquanto, galera, é esse. Muitos podem perguntar até do Juninho Capixaba, né? Mas só que o poderia ser, né? Mas é um pouco arriscado, né? Eu gosto mais de colocar jogadores que na frente. Então minha dúvida aí, galera, vai ser o quê? Vamos ver como é que o Neymar vai jogar. Vamos ver a questão do Arrascaeta. Na defesa pode pintar um do Palmeiras, o goleiro, um zagueiro do São Paulo, né? E no ataque não tem unanimidade não, na minha opinião. Nem Sacha é unanimidade, ninguém, não vejo assim. Unânime eu vejo assim, Juninho Capixaba. Pra minha opinião, tá? Então valeu, galera, se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente a chegar a 3.000 e também compartilha o vídeo aí com a galera, siga a gente também no Instagram. Valeu, tamo junto.